Viva! Aleluia, glória a Deus, que bênção, né? Rapaz, nós estamos nessa maratona aqui de 5 partes desta série Batizare e hoje nós vamos para a nossa 4ª parte, onde nós estamos falando sobre batismo nas águas. Semana passada nós iniciamos essa segundo batismo, já falamos sobre o batismo no corpo, iniciamos semana passada o batismo nas águas e hoje nós vamos encerrar esse segundo batismo falando aqui neste culto que é a nossa 4ª parte. Agora, semana que vem nós vamos encerrar a maratona da nossa série, estamos maratonando uma série aí, né, Batizare, e vamos encerrar com muito fogo, o poder do Espírito Santo. Meu Deus, precisamos mesmo, né? Glória a Deus. Vai ser muito legal. Mas deixa eu te dar alguns avisos aqui, baseado no que vai acontecer dia 18, às 15 horas, lá em Louveira. Nós vamos ter o nosso primeiro grande batismo. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu te conectar aqui no que vai acontecer no sábado. Nós queremos iniciar essa programação às 15 horas, lá em Louveira, na chácara do irmão Renes. Amém, Renes? Já te avisaram, né? Ah, legal. Pô, já está na 4ª parte e não avisaram. Mas olha só, a gente precisa divulgar o endereço para quem vai de carro direto para lá. Porém, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você não tem como ir de carro, nós queremos te ajudar para que você faça parte, para que você esteja conosco. De que forma nós estamos programando? Como nós queremos começar lá às 15 horas, nós precisamos estar lá pelo menos às 14h30. Porque 30 minutos para organizar as coisas, algumas coisinhas lá, para a gente começar o nosso batismo. Então, você que não tem como ir de carro, eu quero te dar uma opção. Vamos nos concentrar no sábado, às 13 horas, aqui na igreja, tá? Que nós vamos providenciar uma carruagem de fogo para você. Porém, eu preciso que você dê o seu nome, porque senão eu providencio aí, senão providencio mais 5 carruagens de fogo, chega na hora eu só preciso de uma, né? Aí não vai ser legal. Então, no final do culto, lá no balcão, né, a pastora Jeane, fica em pé aí, Jeane, ela vai pegar o seu nome, tá bom? Para a gente providenciar esses carros de fogo que vai te ajudar a levar. Sábado às 13 horas aqui na igreja, tá bom? De repente você tem seu carro também, só está indo você e tem vaga no seu carro, você também pode nos procurar e nos ajudar. Isso vai facilitar bastante. Nós queremos fazer lá um poderoso batismo, tá certo? Agora, deixa eu falar uma coisa. Para você que vai se batizar no dia 18, você precisa fazer a sua inscrição. Nós precisamos ter seu nome, seus dados. Da mesma forma, a pastora Jeane tem um link onde você vai colocar lá a sua idade, o seu nome completo e tal, os dados pessoais, para a gente ter o nosso controle. É a nossa ficha do batismo. Tá bom? Então, eu preciso que você faça isso ainda hoje, para a gente se organizar, ver legal a quantidade de pessoas que nós temos para esse primeiro batismo nas águas. Amém, gente? Pastor, eu não vou batizar e também não tem ninguém que vai batizar, mas eu gostaria de estar presente lá. Eu posso? Claro, você e sua família é nosso convidado pessoal. Você sabe que semana passada nós falamos que o batismo é algo público. Então, quanto mais pessoas estiver, melhor, porque são mais testemunhas diante de Deus
desse poderoso batismo. Então, quero te encorajar, se prepare, sábado, dia 18, vai ser histórico, o nosso primeiro batismo nas águas. Teve uma pessoa que me procurou e disse, pastor, eu já fui batizado há muitos anos atrás, eu posso se batizar de novo? Claro, o batismo é uma aliança, é um símbolo e tal, e se você quer renovar, tem pessoas que vão para o Rio Jordão e faz novamente um batismo e tudo mais. Não que o primeiro não tenha validade, mas se de repente alguém aí está querendo pegar essa onda aí, né, pode vir também, lá tem água bastante para molhar você, para batizar você, e você renovar essa aliança com Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui na nossa série, na nossa quarta parte. A nossa série Batizare, totalmente submerso, nós estamos trabalhando 3 batismos aqui. A Bíblia fala de vários batismos, não só 3, mas os principais são esses: o batismo no corpo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Então, nós estamos trabalhando esses 3 batismos, onde nós estamos aprendendo muitos princípios fundamentais para a nossa fé. O texto desta série que eu tenho usado é Gálatas, capítulo 3, no verso 27. Mas eu quero ler também aqui o verso 26 para você, que diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aí o 27 diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O que o texto está falando? Que nós somos batizados de Cristo, então é Cristo que nos reveste. Isso é muito forte, muito poderoso, porque quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e eu sou batizado no corpo, sou batizado nas águas, sou batizado pelo Espírito Santo, então é de Cristo que nós estamos sendo revestidos. E na primeira parte nós falamos sobre esse batismo no corpo, e semana passada, como já falei, nós iniciamos esse segundo batismo, que é o batismo nas águas. Se você, por uma razão pessoal, não pôde estar aqui, nós temos essa mensagem no nosso canal do YouTube, você pode assistir ela também, para você ver o que nós trabalhamos lá naquela ocasião. Hoje, nessa quarta parte, nós vamos continuar falando sobre batismo, só que eu quero trazer aqui um outro aspecto do batismo, no sentido de qual é o passo pós-batismo. Eu fui batizado, eu me batizei, e agora? O que eu devo esperar? O que eu devo fazer? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu tenho aqui 2 textos para ler com você, para embasar, contextualizar o que nós vamos conversar aqui. O primeiro está em Mateus, capítulo 3, que fala que Jesus ele veio da Galileia até o Jordão para ser batizado por João Batista. Aí o verso 16, que eu quero ler com você, diz assim, ó: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, em outra tradução. Então aqui em Mateus capítulo 3, o contexto do batismo de Jesus. Jesus foi o nosso modelo também. Ele também se batizou nas águas por João Batista naquela ocasião. Mas eu quero também ler outro texto que se encontra em Atos, no capítulo 8, do verso 26 ao verso 39, conta aquela história de Filipe se encontrando com aquele eunuco, Eutíope, que era um oficial da rainha de Candace. Ele cuidava de todo o tesouro daquela rainha, e ele tinha subido a Jerusalém para adorar ao Senhor. E quando ele está regressando à sua nação, ele vem lendo um texto da palavra de Deus, da Bíblia, onde ele não entendia. O Espírito de Deus fez com que Filipe estivesse naquele lugar para se encontrar com esse eunuco e ensinar para ele acerca do reino de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus. E aqui no verso 37,
Quando aquele eunuco diz, olha, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? Porque Felipe havia pregado o evangelho de Jesus para aquele eunuco. Então ele diz, olha, aqui tem algo, o que impede de eu ser batizado? Aí no verso 37, disse Felipe, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Ali foi algo milagroso que aconteceu. Felipe desapareceu, já foi aparecer em outro lugar, né? Aí o eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Interessante esses dois textos aqui que eu coloquei para esse momento. Por quê? Porque está falando de dois personagens que foram batizados. Em Mateus capítulo 3, o personagem aqui era Jesus Cristo. Ele veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João Batista. Esse outro personagem aqui é aquele eunuco que estava lendo uma passagem de Isaías, onde o profeta estava ali, só que ele não entendia, ele não sabia o que estava falando, então ele precisava que alguém explicasse. Felipe ali, né, estava na hora certa para falar de Jesus para ele. Então ele, ao ser ministrado na vida daquele eunuco, ele entendeu sobre esse batismo, o batismo nas águas. Tanto que quando ele viu água naquele caminho que ele ia passando, ele disse, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? E aí ele creu em Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados e foi batizado por Felipe. Agora, tem duas coisas aqui que são muito similares nesse texto, que eu quero chamar a sua atenção, e nós vamos trabalhar nessa linha hoje aqui. Por quê? Porque eu acredito que faz muito sentido nós compreendermos a respeito do pós-batismo, daquilo que deve acontecer após eu ser batizado. O batismo não é apenas um evento memorial para simbolizar, não é só isso, ele tem muitas coisas. E ele, na realidade, ele acaba sendo um divisor de águas na vida daquele candidato que vai ser batizado, porque ele entendeu que Jesus é o Senhor, ele entregou a vida ao Senhor, agora ele está sendo batizado, fazendo essa aliança, no qual nós falamos domingo passado, ele está fazendo esse compromisso publicamente, esse contato de fé. E aí, agora, o que acontece? Então, olha só, no verso 16 de Mateus capítulo 3, diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Isso, há muitos anos atrás, essa frase me chamou muita atenção, né? Porque o texto diz que ele saiu da água. Será que era comum a pessoa ser batizada e ficar lá na água, né? Há alguma coisa aqui que dá para nós aprendermos com esse texto. Quando eu leio o segundo texto, ele também me dá uma informação que muitas vezes é passado despercebido, mas olha, no verso 39 de Atos 8, ele diz assim, quando saíram da água, ou seja, há uma expectativa de que, ao ser batizado, vai ter um momento, você entrou na água, agora vai ter um momento que você deverá sair da água, né? Mas, de uma certa forma, isso é óbvio. Ninguém vai ser batizado, eu fui batizado, imagina se eu ficasse na água até hoje. Não tem sentido, é óbvio que tem que sair da água. O texto de Mateus 3 diz que Jesus saiu logo, parecia, tem uma tradução aqui que diz saiu da água, mas tem uma tradução que diz que ele saiu logo da água, como se fosse algo imediato, ele precisava fazer isso, como se ele tivesse com pressa, né? Então, esses dois textos falam alguma coisa para nós, ministra alguma coisa para nós. Nesse texto de Atos, capítulo 8, no verso 39, diz que quando saíram da água, aí continua dizendo que o eunuco não viu mais, quando saiu da água ele não viu mais Felipe, e aí, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Ou seja, está no mesmo sentido, ele saiu da água e vida que segue, continuou.
O que isso deve falar para nós? Como eu já falei, é óbvio que quem vai ser batizado vai precisar sair da água, né? Vai ter que liberar lá a piscina da chácara do irmão Renes, porque ele vai ter utilidade para ele em outros momentos, você não vai ficar lá. Mas, na década de, eu acho que era, logo que eu converti em 99, no final da década de 90, eu me lembro que, sobre esse tema batismo, eu ouvi um pregador, só não lembro quem era esse pregador, mas ele falou uma coisa que ficou gravado na minha mente até hoje, até os dias de hoje eu lembro. Ele falou assim, que muitos ainda estão nas águas do batismo, eles foram batizados, mas ainda estão nas águas do batismo, parece que para que os seus pecados fossem totalmente lavados, amolecidos naquele molho que ficava na água, parece que muitos são batizados, mas não saem da água, eles estão lá até hoje. Né? Claro que isso é algo figurado, é uma ilustração que ele está falando aqui, que no natural a pessoa deve ter saído, mas ele estava falando no sentido de que o cara foi batizado, o candidato foi batizado, mas continuou como se não tivesse, como se estivesse ainda nesse processo de batismo, nesse processo. Enquanto que, na realidade, após o batismo, como eu falei, será um divisor de águas na vida daquele candidato que vai ser batizado. Por quê? Porque a vida vai seguir, será uma nova etapa na vida dele. Sabe, nós precisamos entender que temos que viver uma nova vida. Pós-batismo, você está dizendo, olha, eu arrependi dos meus pecados, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, agora eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, portanto, nós fomos sepultados, né, na morte de Cristo, nós fomos sepultados por meio de quê? Por meio do batismo, Romanos capítulo 6, verso 4, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós possamos viver uma vida nova. Viver uma novidade de vida. Gálatas, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz, os que estão em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que Paulo está falando aqui, tanto aos romanos quanto aos corintianos aqui? Está falando que nós estamos em Cristo, fomos batizados, aceitamos Jesus, agora a vida que vai seguir daqui para frente é uma vida nova, é uma vida diferente, é uma vida onde nós vamos curtir, nós vamos se agradar do novo de Deus na nossa vida, daquilo que Deus tem de melhor para nós. O problema é que a grande pergunta é, beleza, como eu vou viver uma nova vida agora? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Quinta-feira, no nosso live, nós até estávamos falando, né, daquela primeira parte do batismo, e eu lembro que alguém comentou lá, não lembro, do nosso live, falou assim que tem pessoas que às vezes é batizado e diz assim, eu fui batizado no ano de 1900 e caroço, muito tempo atrás, mas nada aconteceu na minha vida, né? Nada aconteceu na minha vida. Por quê? Então, está entendendo? O sentido de nós sermos batizados nas águas é algo simbólico, é um contato de fé, mas a partir do batismo nas águas, eu preciso sair da água, como diz Jesus fez, eu preciso seguir meu caminho, como aquele eunuco fez, mas entender que a partir dali é uma vida nova. Eu tenho o direito, eu tenho o dever, eu tenho a responsabilidade de viver dali para frente uma vida nova. Agora, como nós vamos viver essa vida nova, eu quero trabalhar com você aqui o nosso quinto ponto dessa série, de toda essa série, né? Nós estamos trabalhando por ponto, dividindo aqui. Hoje é o quinto ponto, que diz o seguinte, vivendo uma nova vida em Cristo. Amém? Primeira coisa que nós precisamos entender é
que se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você já tem o direito de uma vida nova. Você recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, você já tem esse direito. Por quê? Porque você já não está mais debaixo de condenação. Você tem Jesus e Jesus já pagou o preço de toda a condenação que estava sobre você por causa do pecado. Isso porque Jesus morreu naquela cruz para pagar o pecado. E agora nós vivemos em Cristo, nós vivemos para Deus. Então, uma nova vida significa uma vida diferente. Uma vida diferente daquela da qual, antes de conhecer Jesus, de aceitar Jesus, eu vivia. Então, você pertence exclusivamente a Deus. Por quê? Porque você se entregou a Ele. Então, isso significa que nós estamos abandonando o pecado, virando as nossas costas para o mundo, para o pecado. Isso pode ser até difícil, no primeiro momento, para muitos, mas uma coisa é certa, se você ser sincero, Jesus vai te ajudar. Através do Espírito Santo que já mora dentro de você, porque é interesse dele, é vontade de Deus que você viva uma nova vida. Afinal, foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que eu e você morrêssemos com Cristo, mas que nós ressuscitamos com Ele para viver uma vida nova. É o que Paulo fala em Romanos, capítulo 6. Viver uma novidade de vida. Então, da nossa parte, nós temos que dar um passo. Nós temos que fazer a nossa parte. É um trabalho em conjunto. Claro que Deus... Ele pagou o maior preço, Ele deu o seu Filho único, morrer na cruz pela minha vida, pela sua vida. Esse é o maior preço impagável por qualquer um de nós. Porém, espera de nós um feedback. Espera de mim, de você, a nossa parte, que a gente dê pelo menos um passo. E esse primeiro passo aqui, eu dividi ele em 3. Né? Eu dividi esse primeiro passo que nós temos que dar para viver essa nova vida. E com isso eu quero te ajudar e ensinar como viver essa nova vida. São alguns princípios aqui baseados na palavra de Deus, que vai garantir, que vai te ajudar a viver uma nova vida, baseado em promessas, baseado em princípios da palavra de Deus. Então, vamos lá, nesse primeiro passo, como eu falei, eu dividi ele em 3, então a ordem não vai alterar, né, aqui, o resultado final, porque são três pontos aqui que eu quero falar com você, desse passo que nós precisamos dar para viver uma nova vida. Então, o primeiro ponto aqui é que nós precisamos usar a nossa fé ao ponto de tomar posse da vida. Nós temos que, se é para viver uma vida nova, pela fé agora, eu fui batizado, agora eu tenho que usar a minha fé para tomar posse dessa vida. Olha o que o texto fala de 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 11 ao verso 12. Diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Quando foi que você fez essa confissão? Quando você publicamente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você fez essa confissão com fé. Agora, Paulo está falando aqui a Timóteo, tome posse da vida, dessa vida que vai te levar a uma vida eterna. Você sabe que a palavra vida no Novo Testamento, no original lá, é a palavra zoe, que ela tem um sentido de uma vida completa, não é uma vida meia tala, uma vida meia boca, uma vida qualquer, é uma vida completa. Então, essa vida nova é uma vida completa. Não dá para viver de forma remendado. Isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo. Não, tem que tomar posse, usar a sua fé, declarar: eu sou uma nova pessoa, porque eu estou em Cristo.
Eu sou uma nova criatura. Então você vai tomando posse, você vai declarando, você vai liberando a palavra, você vai dizendo que aquele velho homem, ele já morreu, ele já foi sepultado, ele já foi enterrado, agora é o novo homem que vive em Cristo Jesus, uma nova vida, onde você toma posse de uma vida eterna, uma vida em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, Paulo fala: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí o verso 20 diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo quem vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você aplica isso, a vida que eu vivo agora é uma vida que Cristo vive em mim, porque eu já fui crucificado. Ou seja, quando Paulo está falando aqui aos Gálatas, eu já fui crucificado, ele está dizendo, ele está apontando para Jesus. Jesus foi crucificado, eu estou em Cristo, eu fui crucificado. Então, aquele preço que eu precisava pagar, já foi pago. Já foi pago, o império das trevas não tem mais domínio sobre a minha vida, não tem mais domínio sobre a minha família. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Então você vai tomando posse, você vai liberando isso. Romanos capítulo 6, verso 9, Paulo fala: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Por quê? Porque ele já pagou esse preço, ele já morreu. Né? A morte não tem mais domínio sobre ele, porque ele já pagou o preço, já fez o que deveria ter feito para nos resgatar. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vivemos para Deus. A nossa vida é uma vida para Deus. Então, eu preciso tomar posse disso. Eu estou vivendo hoje aqui, é para Deus. É para Deus. Eu não vivo mais para o meu eu. O meu eu, ele foi morto, foi crucificado. Agora, quem vive é Cristo que vive em mim. Então, à medida que eu entendo sobre esse passo que eu preciso dar, eu vou tomando posse dessa vida. Eu não vou sendo negligente, aceitando, né, o que o mundo quer colocar sobre a minha vida, dizendo que eu sou um fracassado, dizendo que eu não vou dar conta, dizendo que eu não consigo nem vencer um pecado, que está até se tornando um pecado de estimação, porque o diabo tem colocado na mente: esse pecado aí você não dá conta de vencer não, você é isso mesmo, você nasceu assim. Isso é mentira. A nova vida de Cristo é uma vida zoe, uma vida completa, uma vida em Deus. Aleluia! Então vamos tomar posse dessa nova vida. Vamos tomar posse, que isso é nossa parte. Jesus não vai fazer isso por nós. Ele já fez. Agora a nossa parte é tomar posse, se apropriar pela fé dessa nova vida, e consequentemente essa nova vida nos levará a essa vida eterna que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tome posse da vida eterna, a vida completa, a vida cheia de Jesus. Amém? Vamos aqui para o nosso segundo ponto, que é muito importante. Romanos capítulo 12, Paulo fala de um renovar a nossa mente. Você sabe que já naquela época, quando Paulo fala isso à igreja dos romanos, eles já precisavam estar trabalhando, renovando a mente, não aceitando as culturas, as doutrinas, as coisas que tiravam as pessoas do centro da vontade de Deus, naquela época, porque Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: portanto, irmão, rogo-os pela misericórdia de Deus que ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Ele já estava falando naquela época. Olha, Paulo está falando para a gente não se conformar. Tem uma outra tradução que fala: não se conformeis, né? O que é se conformar? É pegar o contorno daquela forma. E qual é a forma que o mundo apresenta hoje para nós? Você pode fazer
sexo antes do casamento. Esse é o padrão do mundo. Não é verdade? Quem disse que você precisa casar? Afinal, você tem que conhecer primeiro, para depois, de repente, você não conhece direito, aí quando chega lá, vê que der errado, vai ter que separar. Então, para evitar esse trabalho, vai logo provar da fruta. Vai logo fazer o test drive. Esse é o padrão do mundo. Esse é a forma que muitos estão se conformando. Só que Paulo, já naquela época, estava falando, renove a sua mente. Renovai-vos. Hoje, muito mais ainda nos nossos tempos. Você sabe, eu não preciso entrar em detalhes aqui. O que nossos filhos estão ouvindo nas escolas? Você sabe que muito está se falando hoje sobre racismo, sobre homossexualismo. Essas são as pautas que muitas vezes nossos filhos estão se expondo a isso. E se a gente não tiver cuidado, eles podem ser moldados a esses padrões. E nós, adultos, temos que tomar cuidado também, porque essa palavra é para nós. Os moldes padrões deste mundo pode te tirar, pode não, ele realmente te tira da presença de Deus. Porque se nós colocarmos a palavra de Deus e os moldes deste mundo, você vai ver que há uma deconformidade, não vai bater. Os padrões do mundo estão mandando você andar na contramão do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia manda, do que a Bíblia fala, o que é a verdade. Em Colossenses capítulo 3, olha que Paulo fala aos irmãos de Colossenses aqui. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Olha só. Agora, irmãos, você que ressuscitou com Cristo, aonde nós ressuscitamos com Cristo? No batismo. Ao entregar nossa vida para Jesus, no momento do batismo, está simbolizando isso. Falamos sobre isso semana passada. Então, a partir de agora, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aí o verso 2 diz, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que ele está falando aqui? Olha, a nossa vida, para viver uma vida nova, nós temos que nos concentrar nas coisas de Deus. O nosso pensamento tem que estar se enchendo as coisas de Deus. Claro, nós não podemos negligenciar o conhecimento aqui da terra. Você precisa estar conectado aqui também, senão você vai viver igual sei lá, um zumbi que fica desconectado do mundo real. O zumbi, você sabe que ele se conecta ao mundo da morte, né? Nem sei se existe zumbi, é só nos filmes. Mas ele não entende o mundo natural. Então, Paulo está dizendo aqui para nós nos conectarmos, o nosso pensamento está se enchendo nas coisas de Deus. Porque, sabe, aqui é um segredo. À medida que você se enche das coisas de Deus, o que vai sair de você? As coisas de Deus. Agora, não precisa nem te provar, mas à medida que a gente se enche de tantas coisas, imundícias aqui da terra, o que vai sair é palavrões, mentira, falcatrua, tantas das coisas erradas. Por quê? Porque nós estamos nos enchendo disso. Né? E ele continua aqui no verso 3, diz, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Gente, isso aqui, eu vi o pastor Luciano Subirá falando desse versículo aqui, ele fala que isso aqui é muito profundo, sabe por quê? Porque o que Paulo está falando, que agora nós estamos escondidos em Cristo. E quando Deus vai olhar para nós, quem ele vai ver primeiro? Cristo. Porque nós estamos escondidos em Cristo. Quando o diabo vai te procurar, ele vai olhar e vai ver quem? Cristo. E aí, será se ele vai encarar? Será se ele vai botar para cima? Não vai. Porque ele vai olhar e vai ver a Siri falando aqui. Ixi, agora foi no celular e no... Meu Deus. Jesus, liberta a Siri.
Que pior que ela não quer nem sair aqui. Pronto. Então, isso aqui é algo muito poderoso que nós precisamos entender. Olha, nessa nova vida em Cristo, quando o diabo tentar colocar uma mentira, você é um fracassado, você é um derrotado, você não pode, você é isso e aquilo, a sua mente você vai estar tão cheio de Deus que você vai dizer, diabo, você um sobrinho da Sara disse assim que o diabo é sujo porque ele não toma banho, né? E o diabo é sujo, ele vai usar qualquer tipo de argumento. Mas aí o que você vai estar a sua mente vai estar tão renovada em Cristo que você vai ter argumento, você vai ter palavra, você vai dizer, diabo, como tu me encontrou? Tu está me encontrando, tu está te fazendo de besta, tu não está vendo Cristo aqui não? Lava, bota para correr, bora, vaza, né? Vai saindo. E com isso você vai se enchendo e você vai vivendo uma vida nova. Você vai tomando posse. Você vai renovando a sua mente. Porque nós precisamos nos encher. A Bíblia nos compara como um vaso. E não é à toa, é porque nós somos um recipiente. Um vaso é um recipiente. E nesse recipiente nós podemos ser cheios de uma substância. Qual é a substância que você está se enchendo? Nós precisamos nos encher da palavra. Nós precisamos nos encher das coisas de Deus, daquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, daquilo que Deus tem no espiritual. Não negligenciar o natural, mas vivermos renovando a nossa mente, se enchendo cada momento, cada dia, cada hora. Para que quando virem as retaliações da parte do inimigo, nós estejamos cheios. Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O que Paulo está falando aqui? Que nós temos que se despir do velho homem. E ele fala, vocês foram ensinados. Nós ensinamos para vocês como se despir do velho homem, né? Aí ele continua no verso 23, a serem renovados no modo de pensar. Por quê? Porque nessa nova vida em Cristo, eu não posso ficar pensando besteira. Eu até posso pensar, mas logo eu vou dizer, epa, peraí, está errado, esse não é meu pensamento. Porque o meu pensamento, eu quero levar ele cativo a Cristo. O que eu pensar deva ser o que Cristo está pensando. E o que Cristo está pensando? Cristo está pensando o bem das pessoas. Cristo está pensando que você já venceu. Cristo está pensando nas coisas boas. O que tem que ocupar a nossa mente? No verso 24, aí ele fala, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Ou seja, Paulo está falando aqui aos Efésios, olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir, a se desfazer desse velho homem. Isso já não serve mais para vocês. Por quê? Porque se eu continuar vivendo com um velho homem, eu vou andar com um cadáver, sabia? E o cadáver, à medida que o tempo vai passando, ele vai entrando num estado de decomposição, e não cheira bem. Mas é realmente assim. Nilson, vem cá, deixa eu fazer uma ilustração contigo. O que Paulo está falando aqui? Você aceitou Jesus. Parabéns. Tomou a melhor decisão da sua vida. Você foi batizado nas águas. Isso você foi sepultar a velha natureza. Eu sou a tua velha natureza. Só que ao sair do batismo, você não se livrou de mim, você foi ensinado, Paulo está falando aqui, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem, esse velho homem vive corrompendo, ele fica querendo fazer você trair sua esposa, querendo fazer você fazer coisas erradas, mentir e tal, esse é o velho homem. Então você foi ensinado a se despir, mas você não se despiu de mim, você foi, se batizou, eu estou morto. Mas aí, eu estou aqui,
E você não se livra desse cadáver. Eu estou aqui, estou cheirando mal. Estou aqui, ó, morto. Quando você se livra de mim, porque o Paulo está dizendo que nós fomos ensinados a serem renovados no modo de pensar. Eu estou tentando aqui, como velho homem, tentando te corromper, porque essa é a natureza do velho homem. Mas aí você se livra de mim. Eu já não tenho mais autoridade. Eu já não tenho, por quê? Porque agora a sua mente está renovada, você agora está se revestindo do novo homem. O novo homem não trai, o novo homem não mente, o novo homem não rouba, o novo homem não mata, o novo homem não faz nada que desagrada a Deus ou que quebra o princípio da palavra de Deus. Glória a Deus. Vai lá, novo homem. Novo homem da Jeane. Aleluia. Então, é isso que o texto está falando. O novo homem, uma nova vida, segue um caminho totalmente contrário àquilo que os padrões deste mundo, àquilo que o mundo tenta nos arrastar. Então, só para reforçar aqui, primeira coisa é você tomar posse da vida. Segunda coisa é renove a sua mente, o seu modo de pensar, e aí você vai agir diferente. E a terceira coisa, para terminar aqui, é mude a sua rotina. Isso aqui é importante, porque, pensa comigo, não tem como viver uma nova vida sem que você não mude a sua rotina. É como se querer obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É como se eu quero que seja diferente, mas aquela rotina continua daquelas mesmas coisas dos resultados antigos. Então, pensa comigo aqui. Mudar a rotina é algo importante na nossa nova vida em Cristo. É algo que vai fazer com que você comece a viver essa nova vida em Cristo. E eu até entendo que só o fato de você mudar a sua rotina já é um fruto, já é uma mostra de que você está vivendo uma vida nova. Agora, pastor, que rotina é essa? Primeira coisa que eu tenho para falar para você aqui, de mudar essa rotina, tenha uma vida devocional. Porque o velho homem não gosta de ler a Bíblia, o velho homem não lê a Bíblia, o velho homem, ele não gosta de orar, ele não ora, o velho homem não jejua, o velho homem não faz um monte de coisa. Só que agora, nessa nova vida em Cristo, você é uma nova criatura. Então, se você até orava, mas era aquela oração xoxa, aquela oraçãozinha, sabe, aquela coisa assim que você sabe, na sua consciência, você sabe que era uma oração meia boca. Você sabe. E eu não estou aqui acusando ninguém, não, porque eu já fui assim. Eu chegava em casa com aquela preguiça de orar, deitava na cama e dizia, Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu sabes, Tu conheces, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Senhor, eu não consigo jejuar, Senhor, não consigo passar fome, ai, misericórdia, eu passo mal. Mas passar fome é passar mal, não tem como não passar. Leitura da Bíblia, Senhor, eu não entendo, eu leio aqui, são umas palavras meio invocadas, são umas palavras meio, sei lá, não entendo. Olha, hoje tem umas traduções da Bíblia mais tranquila, que você lê, dá para você entender pelo menos 80%. Antigamente tinha uma tradução, ainda existe, aquela que você lê, aquelas palavras você nunca nem ouviu. E olha que você já tem 100 anos. Você nunca ouviu. Então, a primeira coisa, mude sua rotina e
Aqui, ó, devocional, vida com Deus. O que é o devocional? É você tirar tempo com Deus. Porque se nós temos que mudar nossa mente, nós temos que se encher de Deus. É Deus que vai preencher. Já estou crucificado. Agora não é mais eu, é Cristo que vive em mim. Então quero me encher desse Deus, porque é Ele que vai me ajudar. Não vai ser o pastor, não vai ser a igreja, não vai ser o irmão fulano de tal, não vai ser ninguém que vai te ajudar a você vencer aquele pecado. Quem vai te ajudar a vencer pela força do Espírito Santo é Deus, é Jesus, é a pessoa do Espírito Santo. O teu pastor, o teu amigo, ele pode te encorajar. Ele pode te ajudar nesse sentido de te motivar. Mas o poder de transformação vem de Deus. João capítulo 16, verso 16 diz que é o Espírito de Deus que vai convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. E nessa mudança de rotina, para terminar aqui, segunda coisa, persevere nela. Mude sua rotina, vida devocional. Segunda coisa, reforçando a primeira, persevere nela. Porque não é fácil você chegar na sua casa, muitas vezes de um dia corrido, tirar meia hora de oração, 1 hora de leitura da Bíblia, não é fácil. Mas se você fizer e mudar essa rotina, você vai ver resultados extraordinários. Porque você agora não está fazendo as mesmas coisas, você está fazendo algo que vai trazer para você resultados extraordinários. Essa área devocional eu gosto muito. Porque logo que eu converti, eu sempre sonhei, na minha casa eu quero ter um quartinho para me ler a Bíblia, para me tirar tempo com Deus. Era o famoso Peniel. Só que eu não tinha, eu morava com os meus pais. Então o que eu fiz? No meu quarto, eu coloquei uma mesa, daquelas mesas antigas de ferro, que abre e fecha, lembra aquelas antigas? Coloquei um lençol em cima, que era minha Bíblia, caneta, papel. E às vezes eu chegava ali cansado, eu sentava lá, começava a ler a Bíblia, começava a tirar tempo com Deus. E como Deus fala. Deus fala. É nessas horas que Ele vai te mostrar o caminho que você precisa trilhar. É nessas horas que Ele vai falar no teu ouvido coisas que você não vai querer fazer. Vá lá, volte e peça perdão. É nessas horas que você vai sentir uma paz no seu interior, tão grande, que a sua vida será transformada. É nessa hora que você vai perceber que você está em Cristo, vivendo algo diferente, algo novo. Porque aquela vontade de ir para uma mesa de bar, agora a vontade é ir para uma mesa onde tem uma Bíblia, onde tem papel, onde tem caneta. Aquela vontade de se prostituir, agora não existe mais. Por quê? Porque você está sendo cheio. Você está sendo cheio. Você foi crucificado com Cristo, agora não é mais você. Agora não serei mais eu. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. É Cristo quem vive em ti. Fica em pé, igreja, em nome de Jesus.